Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Matuca e com o David para falar de muita macumba mais uma vez. Bom, primeiro eu vou perguntar pro Matheus como que ele conheceu o David e qual a relação deles. Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque é extremamente importante esse conteúdo chegar para mais pessoas. A gente se esforça para trazer uma coisa diferente aqui para vocês. Mas bom, vamos lá. Matuca, como que você conheceu o David? Fala Vitória, fala David, tudo bom? Eu conheci o David em 2015, no Colégio Pena Branca. Eu fui lá, né, já falei algumas vezes como que eu fui parar no Pena Branca, e o David ajudava o Alexandre no desenvolvimento. E, cara, eu sou uma pessoa de falar com todo mundo mesmo, né, Como disse o David, eu conheci ele desde a época que ele era branco. Então, e aí a gente foi sempre conversando, a gente sempre se deu muito bem, o David sempre foi muito receptivo para conversar, né? E aí a gente foi ficando, fazendo essa amizade, foi ficando amigo e tal. E, cara, pô, o David é parceiraço, assim, a gente faz muita coisa junto, o David, toda vez que vai no cemitério, a gente tá lá. Quando eu vou visitar o terreiro do David, o David sempre abre as portas pra gente, cara. É um cara sem igual, assim, ele é parceiro mesmo, ele gosta de apoiar as pessoas, de ajudar. Faço sacerdócio com o David também, e a partir do David, através dele, que eu comecei a me interessar pela política e entender que religião e política sim andam juntos, né? A gente não deve separar. Através do David que a gente está trazendo esse tema, né? Dentro da nossa casa também, sobre o racismo na Umbanda, sobre a importância da ancestralidade negra na Umbanda. E, assim, independente do que as pessoas acreditam, se a sua Umbanda é negra, indígena, branca, católica, não me interessa, assim, o ponto não é esse. Mas ele traz uma voz ativa e um olhar negro para a Umbanda que poucas pessoas o fazem, né? Então, eu acredito que é relevante tanto para nós, quanto para ele, quanto para todo mundo desse vínculo que ele tem de pessoas, olharem para esse olhar político-social, sabe? E o David traz muito isso à tona. Então, há 5 anos a gente tem um companheirismo, uma amizade bacana e a gente aprende demais, né? Quando a gente ouve o outro, independente do. Às vezes a pessoa, né, não dá atenção porque os outros falam e aí você deixa de aprender. Você só aprende ouvindo os outros e vivendo os outros também. E quando o David abriu as portas do terreiro dele para que eu pudesse entrar, compartilhar e aprender, isso já tem um valor muito grande. E eu comecei a fazer o sacerdócio com o David a partir de um momento que eu estava comentando com ele sobre o livro do Vô Benedito. E aí, contando para ele as histórias, né, que eu estava vivendo, sobre o momento da escravidão e tal. E aí, o David falou, mano, vamos lá pro sacerdócio. E aí eu tô lá com ele, acompanhando, vivenciando tudo isso. E eu acredito que as pessoas devam ter um olhar mais social e político, né? Não adianta falar de religião se você não abrange o que ela deve ser, né? Ela deve abranger a sociedade se faz com política, se faz com olhar para o outro, para aqueles menos favorecidos, aqueles que são discriminados, e é isso que o David traz. E eu vou parar de falar, senão eu vou acabar fazendo podcast sozinho. Mas é isso, cara. Eu só tenho a agradecer ao David até hoje. Show. Então já vou levar pro David aqui. David, quem é você em essência? Conta pra gente. E fala mais sobre o que o Matuca falou aí também, fica à vontade. Saravá, Vitória, Saravá, Matuca. Eu leio aqui Matheus Castro. Eu falo, quem é Matheus Castro, meu? Ai, quem que é Matheus Castro? Eu agradeço por terem me convidado. Muito obrigado por terem me convidado por essa conversa, por essa troca de ideias, para esse momento em que nós estamos aqui dispostos a expor quem de fato nós estamos aprendendo a ser. Eu estou muito feliz por participar do projeto de vocês, não só por serem vocês, amigos meus, mas por serem vocês, pessoas que têm
iniciativa em criar algo que possa contribuir com a comunidade umbandista. Eu, quando vi o podcast do Matuca, eu me senti abraçado e muitas vezes nós que estamos à frente da criação de conteúdos, a gente, quando encontra alguém também criando conteúdos, é uma honra, é uma satisfação. Então, eu faço podcasts. Agora, mais o podcast do Matuca é mais uma oportunidade. Então, eu fico muito feliz em ver esse projeto crescendo, esse projeto se desenvolvendo e tendo mais um canal de informação para comunidades de terreiro. Vitória, eu acho que essa sua pergunta, quem é você na sua essência, ela é tão complexa, ela exige de um pensar tão profundo, que eu não sei se eu tenho competência para te responder isso, não. Eu posso dizer quem eu sou hoje. Eu acho que é mais fácil, quando já é uma dica aqui, viu? Quando você der, mandar essa pergunta para alguém, você já fala, ó, quem é você hoje? Porque nós, como de terreiro, eu sou um homem de terreiro, e por ser um homem de terreiro, eu passo por profundas transformações. Se Renata, minha esposa, tá aqui ao meu lado, ela vai falar assim, ó, não é isso, é que você é de escorpião, e escorpião tem esse lance. Mas Renata é outra coisa. Agora Renata é com essa fita de astrologia aí, que deixa a gente louco aqui. Mas, enfim, eu passo por profundas transformações, porque é natureza da Umbanda provocar os seres a olhar para dentro de si e perceber o que há de necessária mudança dentro. Então, hoje, eu sou, em primazia, meu nome é David Dias, eu sou uma pessoa negra, sou sacerdote de Umbanda, sou pai de santo. Os meus filhos de santo, todo mundo, temos uma comunidade chamada Terreiro de Umbanda, Terreiro Umbandista Bajão de Angola. Sou marido de Renata Palottini, sou companheiro de Renata Palottini, eu sou mestrando em ciência da religião e eu acho que são essas coisas que eu faço. Agora, o que eu sou mesmo, acho que o que mais me define eu sou um homem negro. Então, quando a gente entende essa definição, a gente entende que essa é uma conquista da qual eu consegui e eu alcancei há pouco tempo. Muito legal. Eu vou falar um pouco aqui do por que a gente resolveu perguntar quem que as pessoas são em essência, né? Acho que eu nunca falei no podcast. Mas a gente pergunta exatamente como uma provocação, porque as pessoas elas não param para pensar quem elas são de fato. Geralmente, elas se baseiam em um nome, em um título, mas quem são as pessoas, sabe? Tipo, além disso. E eu acho muito legal, tipo, você trouxe outras questões e é perfeito isso que você falou. A gente tem constante evolução. Não tem como falar exatamente o que é nossa essência, porque somos, humanos. É muito difícil a gente falar nossa essência. Então, é meio que uma forma de provocar também para as pessoas pensarem e refletirem, poxa, quem eu sou? Mas, enfim, né? Vamos lá. Achei muito, muito interessante isso que você falou. Eu sou um homem negro, né? Você traz muito a questão da sua raça e do seu povo. E eu quero saber, você acredita que existe racismo dentro da Umbanda? Não é que eu acredito, eu sei. Eu tenho convicção. E dizer que não há racismo na Umbanda é igual nós pegarmos a palavra do vice-presidente que diz que não há racismo no Brasil. O vice-presidente que é a cópia daquilo que está sentado na cadeira, que também diz isso. Então, há racismo na Umbanda e há racismo no Brasil. Há racismo em comunidades de terreiro, e eu converso muito com os meus pares de terreiro, o Baba Sidney, o pai Rodney William, que são sacerdotes de candomblé e que também dizem a mesma coisa. Há racismo incutido naqueles que fazem parte das comunidades de terreiro. Então, a gente aqui já cria uma divisão para entender. Há racismo entre as comunidades de Umbanda, há racismo entre as comunidades de terreiro. Então, quando as pessoas perguntam para mim, David, Umbanda é racista? A Umbanda não é racista. E aí isso já joga a gente para outro viés, que uma pergunta dessa merece a resposta de qual Umbanda você está falando. Porque Umbanda é um nome que deve, na maioria das vezes, ser compreendido entre plurais e não entre singular. Porque Umbanda se constitui a partir de diversidade, né? E não de uma unidade. Mas há sim, há racismo na Umbanda.
Muito interessante. E o Matuca até trouxe um ponto, né? Porque a Umbanda, ela, querendo ou não, é um recorte da sociedade. E se há racismo na sociedade, consequentemente, deve existir dentro da Umbanda. Para você, qual que é a importância da gente falar sobre o racismo dentro do terreiro? Essa leitura que o Matuca faz é uma das leituras mais importantes que existem no terreiro de Umbanda. Entender que a Umbanda é um retrato da sociedade brasileira é uma análise, é uma perspectiva que vários estudiosos já vêm fazendo há um tempo e é o que a gente vem repetindo que foi feito. Eu acho que Emile Durkheim, um sociólogo que fala sobre a comparação entre religião e sociedade, é muito assertivo. Embora Durkheim tenha um olhar crítico a respeito das religiões, outra via ele traz a comparação e a similaridade entre o que acontece na sociedade e o que acontece nas religiões. E é o que Durkheim traz a partir dessa leitura. E aí, quando a gente fala da sociologia brasileira, a gente tem um cara que tem uma frase muito importante, que é um cara chamado Renato Ortiz. O Renato Ortiz é referência de sociologia na USP. E ele, quando escreve A Morte Branca do Feiticeiro Negro, ele fala sobre as definições de Umbanda. Ele fala sobre culturalidade, ele fala sobre culturalismo, e ele fala, quando ele vai definir Umbanda, ele diz: Umbanda é a síntese da sociedade brasileira. E quando ele olha para esse aspecto, ele diz que o que acontece no terreiro acontece na sociedade. E é uma verdade. Mas o que de fato para um umbandista deve acontecer é de dentro do terreiro para fora. Então, a contribuição deve ser de modo igualitário. Da mesma forma que a sociedade contribui para o desenvolvimento das comunidades de terreiro, o princípio, e aí eu digo, a premissa da Umbanda é levar os valores de dentro do terreiro para a sociedade. Então, o dia que nós conseguimos entender, não é nem praticar, o dia que nós conseguimos entender isso, a gente consegue desenvolver muito bem os diálogos dentro da própria religião. E assim, né, David? A pessoa, e vai acontecer muito, né? Entrarão racistas, o que não deve é permanecer, né? Porque a gente tem isso na sociedade. A sociedade já tem uma estruturação racista. E o nosso papel é desconstruir essas pessoas. E se a pessoa não quer entender, não quer aceitar, aí sim a Umbanda não é para ela, né? Porque a gente não vai receber pessoas perfeitas, né? Porque nós estamos, né? É a mesma coisa com o machismo, né? Enfim, a pessoa vai entrar assim, porque ela vive nesse meio. Porque a gente não pode permitir que ela se mantenha, não é? Você pensa assim ou não? Tô viajando. Matuca, eu gosto dessa sua perspectiva, mas eu acho que a gente pode refinar ela da seguinte forma. Eu concordo com isso, tá? Já quero deixar claro aqui que eu concordo com esse seu olhar, mas eu acho que o passo é antes. E para pensar essa sua análise, a gente vai pensar quem é que nós consideramos dentro da Umbanda. Então você começa a dizer, para entrar na Umbanda poderão entrar racistas, mas não poderão permanecer. O que é entrar na Umbanda? Então se nós pensarmos aqui, entrar na Umbanda é se tornar filho de santo, de algum pai ou mãe de santo, aí a gente já tem um equívoco. Por quê? Porque ninguém vai entrar no meu terreiro sendo racista. Vai ser a primeira pergunta. Eu vou pegar o pequeno manual da Janine Ribeiro, pequeno manual de racista, e vou dizer: você já leu? Você sabe o que tem escrito aqui? Você conhece esse conteúdo? Você conhece do discurso antirracista? Ah, não? Então faz o seguinte: antes de você fazer parte da minha comunidade e se intitular meu filho ou filha de santo, vá ler esse livro. Porque aqui nós somos um terreiro onde o racismo não passa. Então, nesse momento, o desavisado não transpõe a minha comunidade. Ele para na assistência. Então, entrar para o terreiro, fazer parte da comunidade umbandista,
só entrarão se o pai de santo e a mãe de santo também forem racistas, ou não tiverem um letramento racial. Caso contrário, isso deve ser premissa, tão quanto perceber quais são os valores compreendidos para o feminino. Perceber quais são os valores compreendidos para esse que está chegando na comunidade, para os povos indígenas, para a política de um modo geral, para as comunidades LGBTQIA+, sabe? Então, perceber quem nós somos e perceber quem é que está entrando na nossa comunidade é de responsabilidade nossa, dos sacerdotes, dos dirigentes de terreiro. Por isso que é importante, né, a gente ter um período de desenvolvimento antes da pessoa querer fazer parte da corrente, porque ali você conhece a pessoa, vê quem ela é, você vai entendê-la ou não, né? É por esse caminho, né? Tem que ter o período de entender quem é, né? É esse caminho, e o mais louco é o seguinte, para que a pessoa se torne, porque isso é uma dúvida recorrente na Umbanda, como eu me torno um filho de santo? Como eu me torno um umbandista? Basta eu me intitular que eu sou umbandista e eu já sou? Nem sempre. Porque para você se intitular religioso de determinada comunidade, você precisa fazer parte dela. Não adianta você, a partir de agora eu sou umbandista e tá tudo bem. Não. Você se intitular umbandista é você fazer parte de uma comunidade, ser filho de santo, estar relacionado a uma comunidade de terreiro. E aí, Matuca, você falou muito bem. O olhar a partir do momento que a pessoa chega no seu terreiro, ela chega por onde? Ela chega, na maioria das vezes, pelas vias do atendimento, pelas vias do conhecimento. Então ela vai ali, porque eu ouvi dizer desse terreiro, então eu vim aqui conhecer, ou eu ouvi dizer desse curso que está sendo dado aqui, eu vim conhecer. E aí ela começa a conhecer o pai de santo que está ministrando aquele curso, ou alguém de cargo hierárquico mais elevado dentro do terreiro, que seja. Mas ainda assim essa pessoa conhece ali quem é que está à frente daquela comunidade, e a porta de desenvolvimento é a principal entrada para alguém se tornar membro de sua comunidade. Por quê? Porque engana-se aquele que entra para o desenvolvimento e pensa que é só um desenvolvimento mediúnico. Aliás, o que menos acontece é desenvolver a mediunidade. O que mais acontece é desenvolver relacionamentos. Então, eu costumo dizer para aqueles que estão aprendendo a se comportar, eu costumo dizer, vocês são pessoas que estão aprendendo a ser filhos e filhas de santo. Então, é uma escola de filho de santo. Você, no desenvolvimento mediúnico, tem uma função de fazer com que, quando essas pessoas vierem de fato a fazer parte de uma comunidade religiosa, de terreiro, claro, que ela erre menos, que ela se equivoque menos, que ela saiba como se comportar. E que aí, dependendo do terreiro, ela vai afinar ali o seu jeito de trabalhar, seu modo de incorporar e por aí vai. Vi, antes de você continuar, deixa eu só concluir para a gente não fugir do tema, mas é que o David está falando dessas questões sociais, né, de desenvolvimento, de comportamento. E aí, David, a gente conversa muito nisso, né, nos cursos de sacerdotes e tudo mais. Isso que gera os empecilhos e dificuldades, por exemplo, de um homem incorporar a pombagira, porque ele não quer ser dominado por uma energia feminina. As pessoas racistas terão dificuldade em incorporar preto velho e até mesmo vão falar que o preto velho dele não é negro. Não. O que você pensa sobre quando a gente fala o preto velho, meu preto velho é branco? O que você pensa sobre isso? Só pra gente voltar para o assunto do racismo. Matuca, infelizmente, não tem como a gente falar da atualidade sem falar do passado. As bases da Umbanda, o surgimento da Umbanda, ou melhor, a forma como entende-se o surgimento da Umbanda, a forma como se institucionaliza a Umbanda, a forma como a Umbanda se desenvolve, está arraigada, está assentada em um solo extremamente racista.
extremamente racista. Então não é de se estranhar que alguém vai dizer meu preto velho é branco. Não é de se estranhar isso. Por quê? Porque é natural de um discurso racista, de uma ideologia da branquitude reproduzir valores que, de modo direto ou indireto, oprimam determinado povo, cultura, prática, hábito ou tradição. Então, é normal que na Umbanda, e não é de se estranhar, que nós ouçamos palavras do tipo: eu trabalho com um caboclo, mas o meu caboclo, ele não é Tupiniquim, Ubirajara, Tupinambá. Imagina, meu caboclo é Cherokee, é norte-americano. Tá. E é como se isso fosse de alta valia. É como se ele fosse mais sábio, melhor, mais evoluído. E essa individualidade é do espiritismo. Há uma frase que é dita sobre os negros. Os negros estão confusos. E é lógico, uma frase que generaliza isso. Os negros estão confusos pela forma como foram abarcados pelo racismo. A comunidade está confusa quando o assunto é racismo. As pessoas têm medo de dizer, como eu falo, é preto, é negro, é moreninho, como que é o jeito certo? As pessoas estão aprendendo a dialogar. E na Umbanda não é diferente, porque na Umbanda existe um discurso extremamente racista, presente, e não é que foi superado. Eu não estou falando de uma obra, por exemplo, de Antônio Eliezer Leal de Souza, de 1933, que é o compêndio dos escritos dos jornais que ele fazia, que é extremamente racista. Eu não estou falando do trabalho e da fundação de Zélio de Moraes, que, por vezes, é extremamente racista. Eu não estou falando da fundação, eu não estou fazendo um anacronismo aqui, puxando como eu faço, por exemplo, em dizer que a obra de Allan Kardec é racista, de fato é. O que eu estou dizendo aqui é que esse discurso, essa postura e essa ideologia se perpetuam nos dias de hoje. Então é uma preocupação porque não é um discurso que por muitos anos foi dito. A Umbanda branca não existiu antigamente e hoje o discurso foi superado. Brother, a Umbanda branca está aí, sendo permitida se fazer presente. E não é Umbanda. Eu não tenho medo, porque eu sou preto. Eu entendo que muita gente vai dizer, não, Umbanda branca, tá tudo bem a Umbanda branca. Não, pra mim não tá tudo bem, sabe por quê? Porque eu sou preto. E esse discurso é o discurso silencioso que mata preto na encruzilhada, que mata preto na esquina, que mata a epistemologia preta. Então, não. Se é Umbanda branca, não é Umbanda, é só branca. Falou tudo. E dentro disso que você falou, eu quero saber o que você imagina que seja a melhor alternativa para a gente começar a combater esse racismo dentro da Umbanda. Desgrila. Aí eu tava falando, vou revelar aqui para vocês, se o Matuca cortar depois é problema dele. Eu vou revelar aqui. Fica à vontade. Eu tava contando aqui nos bastidores, antes da gente começar, que eu tenho uma frase que por muitas vezes eu já fui presenteado com observações do tipo: ai, David, você tá muito pessimista. Ai, David, esse discurso tá muito pessimista. Então, eu vou dizer aqui, se vocês têm algum tipo de melindre, talvez vocês dirão que o meu discurso é um pouco pessimista. Talvez seja, dependendo da ótica de quem está assistindo aqui. Mas eu não acredito que nós hoje estejamos nos preparando para isso. Falando de um coletivo Umbanda, e eu sempre cobro daqueles que se fazem sacerdote comigo, eu sempre cobro da responsabilidade de se falar pela religião. O sacerdote é aquele que detém o direito, ou deveria deter o direito de falar pela religião. Então, eu não vejo hoje
uma construção sacerdotal, uma construção entre lideranças umbandistas antirracista. Eu não vejo, e olha que eu acompanho bem a Umbanda. E olha que eu acompanho bem. Então, de já, eu trago que não há um movimento eficaz de combate ao racismo dentro da Umbanda. Não há. Isso não há mesmo. Então, muitas vezes a gente vê assim... E eu não estou falando de posts na internet, que fique claro isso. Né? Porque eu faço muitos posts, Matuca faz muitos posts, Vitória faz muitos posts na internet antirracista. Mas posts na internet não são a realidade do nosso terreiro. Isso deve estar muito claro. Os posts da internet não refletem as nossas dificuldades, não refletem os valores da nossa comunidade. Então, quais são as políticas afirmativas que devem ser colocadas ante os terreiros para que se diminua? É difícil falar para que se acabe o racismo, né? Para que se combata o racismo nos terreiros. Instrução, letramento racial. E há de se construir um discurso honesto dentro dos terreiros, sem omissão e com responsabilidade. Esse é o combate que deve ser feito. A estrutura está posta, o racismo está posto e a cobrança é para as lideranças. Porque eu vou cobrar quem? Eu não vou cobrar os filhos de santo do Matuca, por exemplo. Aliás, não é nem cobrar, né? Eu não vou depositar a responsabilidade. Eu vou depositar a responsabilidade no Matuca. Então eu vou dizer, Matuca, é de responsabilidade sua desenvolver um discurso de combate ao antirracismo dentro dos terreiros. Então, esse é o principal ponto de mudança que a gente tem que atuar. Então, hoje, eu trabalho muito isso, mas de forma muito enfática no meu sacerdócio. Então, o discurso é pesado, por quê? Porque as pessoas chegam no sacerdócio com conhecimento de Umbanda, mas com falta de letramento racial. Então, as pessoas falam de marinheiros na Umbanda, mas ninguém nunca ouviu falar de dragão do mar. As pessoas falam de Djamila, mas pouco falam de Milton Santos, de Lélia Gonzalez. Então, vamos lá, vamos desenvolver esse olhar, vamos pensar o que é isso. Vamos ver o que as mulheres negras deixaram para nós. Porque o aprendizado de letramento racial está pautado numa cultura que foi escrita por mulheres pretas. E a gente agora, de modo muito singelo, estamos começando a arriscar algumas palavras que se tornaram conhecidas há pouco tempo. Então, eu acho que olhar para isso é entender qual é a sua responsabilidade fazendo parte de uma comunidade religiosa de terreiro, de uma comunidade cultural de terreiro. O que eu vejo muito, você viu que você desengatou aqui, né? Agora o negócio vai embora. O que eu vejo Pode muito... fala aí, macumbeiro, vai. Mas, Matuca, depois você edita aí o que não prestar. O que eu vejo muito... Segue o jogo. O que eu vejo muito é a permissão da manifestação do racismo no terreiro. Então, muitas vezes, você vai ver o seguinte, não, eu não sou racista. Inclusive, olha lá na minha internet, olha lá os posts. Eu combato o racismo. Na terça-feira da morte do George Floyd, eu postei Black Lives Matter, eu postei Vidas Negras Importam. Calma. E a prática? Quando alguém, tudo bem, se constrói esse discurso virtual, mas o que acontece quando alguém chega para você e fala que sua pombagira é loura, dos olhos verdes? O que acontece quando alguém fala para você? Que o preto velho fulano de tal é branco? Ele veio das Ilhas Maldivas. É europeu. O meu preto velho é italiano. O que você faz quando alguém chega para você e fala Umbanda é branca. Eu sou da Umbanda branca. Eu gosto da Umbanda branca. O que você faz?
Qual é? Você permite que isso se perpetue? Porque silenciamento é racismo. Silenciamento é contribuição para o racismo. Então, qual é, de fato, a responsabilidade? É um ponto. E qual é, de fato, as medidas tomadas em virtude dessa responsabilidade? É outro ponto. Ô, David, e tá tudo bem as pessoas assumirem que elas não sabem lidar com isso. Mas o primeiro passo é assumir que você não sabe lidar com isso e buscar conhecimento para poder atuar dentro da sua comunidade religiosa, até mesmo na sociedade que você está inserida, você buscar como agir. Ninguém vai saber, nascer sabendo, principalmente que nós, né? A Vitória já vem de uma geração diferente da nossa, ela é bem mais nova que a gente, né? A Vitória tem 20 anos, 21 anos. Ela é bem mais nova, né? A Vitória tem quase a idade da minha filha. Mas tá tudo bem, não que esteja tudo bem, perdão. Entendemos que eu não sei, eu busco conhecimento, eu busco auxílio, mas o passo é, o que você está fazendo para mudar essa realidade? Se você não faz nada, é o que você disse, você também é. Ser conivente também é ser. Você fala, Matuca, que eu sou de uma outra, enfim, sou muito jovem e tal, a minha cultura já é um pouco mais diferenciada, mas isso que o David falou é extremamente importante. A gente vê muita gente postando, Black Lives Matter e tal, e no dia a dia não reconhece o racismo estrutural, não reconhece em si o racismo, porque não tem como, tipo, por exemplo, eu sendo branca, não tem como eu fugir de estar dentro do meu local de privilégio, dentro de uma sociedade que é racista. Então, assim, é muito difícil ainda as pessoas identificarem em si os seus privilégios. Por mais que a gente venha a gente tem bastante acesso à informação e tal, mas ainda tem esse movimento de dificuldade. Cara, pra você ver, né? Desculpa, David, só pra falar o que completar o que a Vitória tá falando. Cara, eu ando de guia pra cima e pra baixo. Ando com as guias penduradas mesmo. Hoje eu tô com uma pedra aqui por causa de uma dor de cabeça, enfim. Mas eu ando com guia pra cima e pra baixo, pra tudo quanto é lugar que eu vou. E eu nunca tive um olhar torto pra mim. Nunca tive. Ninguém nunca falou nada, nunca tive. Mas eu tenho certeza que se a cor da minha pele fosse diferente, seria bem complicado eu estar andando de guia na rua. Nem precisa ir muito longe, o Igor. Meu marido, ele é preto. E aí a gente sai na rua, eu saio de guia, se eu saio sozinha de guia, beleza, todo mundo ignora. Ele sai com um colar de pedra, com guia, nossa, o pessoal só falta, sabe, chegar assim no rosto dele pra ficar olhando. Ele se sente incomodado. Olha, Matuca, olhar para tudo isso e pensar, está tudo bem? E aí depois você corrigiu, né? Você falou, há pessoas que ainda não chegaram. Não foi bem isso que você falou, mas eu já vou trazer aqui o que eu quero dizer. Há pessoas que ainda não chegaram, mas há pessoas que não chegaram porque não quiseram chegar. Então, por vezes, e aí quando eu falo de racismo, e aí Lélia Gonzalez tem uma frase que ela diz que ser negro é uma conquista, se tornar negro é uma conquista. E é de fato uma conquista. Por quê? Porque não é sempre que você consegue se tornar negro. Principalmente se você não consegue se desligar de amarras que estão diretamente ligadas ao capitalismo. E aí você não consegue se tornar negro. Então, para você se tornar negro, você deve estar ciente de que a partir daquele momento a sociedade vai fechar as portas para você. E há pessoas que não conseguiram emancipação social para que isso se estabeleça. Então, vamos supor, hoje, uma mãe preta, solo, que deve cuidar dos seus filhos porque o marido abandonou, e isso é tradição no Brasil, ela depende de um emprego do qual ela é humilhada e tratada feito cachorro no quartinho do fundo da casa para sustentar e sobreviver. Sustentar a sua família e sobreviver. Então, se essa mulher tacar fogo na casa grande, ela vai passar fome. Então, a gente tem um sério problema.
E é por isso que Lélia Gonzalez fala que se tornar negro é uma conquista. Porque quando você se torna negro, o mundo inteiro muda. O mundo muda, inclusive as pessoas. É inaceitável acompanhar o surgimento da negritude de alguém que é seu parceiro. Saibam disso. Inaceitável. É inaceitável para a sociedade ver preto no topo. Por isso que essa frase é tão marcante. Quando a gente olha para a forma como os homens que abusaram de mulheres, que violentaram, que agrediram mulheres, são condenados, a gente percebe a presença do racismo. As pessoas, se eu falar aqui, lembrem sambistas que agrediram mulheres, agora lembrem da cor deles. A gente não vai lembrar do sambista branco, a gente vai lembrar do sambista preto. Ah, quando fala do Pelé, mas o Pelé, vocês estão puxando a bola do Pelé, mas o Pelé, olha lá, os filhos dele abandonaram. É isso, a todo momento as pessoas vão desenvolver um negócio para que humilhe, para que retire dignidade, mérito, merecimento, status do povo preto. Por isso que é inadmissível ver preto no topo. E aí vai totalmente ao encontro do que você, Vitória, falou a respeito do lugar de privilégio. Não é que as pessoas não conhecem o seu lugar de privilégio. Mentira! As pessoas sabem quais são os seus lugares de privilégio de verdade. Elas sabem desde os seus ancestrais. Só que elas silenciam e elas não tocam nesse assunto, porque esse assunto não importa. Porque esse assunto é confortável para elas, né? É confortável para elas, é confortável para elas. Imagina eu ter que sair dessa cadeira. Você entende? Então... Eu já entrei numa discussão... Perdão. Eu já entrei numa discussão de uma vez um colega branco veio falar da Magazine Luiza, que tinha criado aquele projeto acho que era trainee, né, para pessoas negras. Ele falou, mas vai tirar as vagas das pessoas brancas. E eu falei, cara, você entende que você já está assumindo que a vaga é do branco? Por que a vaga não pode ser do preto? É de direito do branco aquela vaga? Não. Por que você cria essa visão? E é muito forte isso, porque o branco, e eu falo isso por mim também, porque, de novo, estou inserida nessa sociedade, a gente olha para uma vaga, para qualquer lugar, e a gente acha que aquilo é nosso de direito. Isso que você falou está perfeito. Eu acho que corrige totalmente essa minha visão de não se identificar no local de privilégio. Identifica e se sente proprietário daquilo. E quando o preto começa a tomar aquele lugar, causa estranhamento. Causa estranhamento, e é engraçado porque a branquitude é birrenta. A branquitude é um adolescente de 11, 12 anos, birrento, que não consegue assumir, admitir, que não consegue aceitar. A branquitude é um sistema que já faliu há muito tempo. E, infelizmente, ainda se entende por dominante, por classe dominante. Sendo que o Brasil é o único lugar onde a intelectualidade não está atrelada à classe dominante, às pessoas de poder. Por quê? Porque os brancos foram, no Brasil, os primeiros cotistas. E hoje são os que reclamam de cotas. Mas eles não lembram, lembram a frase, não é sabem. Eles não lembram, eles apagaram da memória que os avós, os bisavós chegaram aqui e moraram em terras doadas. Eles foram os primeiros cotistas. Que os avós chegaram aqui e ganharam terra. E ganharam terra para que os pretos não tomassem de conta. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que eles não vão ceder. E como diz Silvio de Almeida, melhor, como diz Emicida, o racismo vai morrer gritando. O racismo vai morrer gritando. É treta. É treta, é pau. É pau, não tem ideia com racista. É pau. E a gente imagina que, sabe o quê? Que racista é aquele que vai postar assim, ó, odeio pretos. Meu preto velho é branco. Minha Iemanjá é branca e dane-se.
A gente vai achar que esse é o racista. Essa é a ponta do iceberg que já não aparece mais. A estratégia do racismo é silenciosa. É aquela que vai espantar silenciosamente, vai fazer com que o preto suma daquele lugar sem que ninguém perceba. E algo mágico aconteça para que ninguém sinta falta. O racismo estrutural. Caralho. Falou, porque geralmente quando eu e o meu marido, a gente tá vendo, sei lá, vaga de emprego, alguma coisa, a gente procura o lugar, né? Procura no Google. E era uma coisa que eu nunca tinha parado para fazer, mas a partir do momento que eu comecei a morar com ele, comecei a reparar. Que ele fala, Vi, fiz entrevista nessa empresa, olha essa foto, me fala quantos pretos você vê nessa foto. Isso para mim é extremamente pesado, porque eu não parava para reparar quantos pretos tem numa empresa e o quanto que o racismo ele faz com que, beleza, a pessoa às vezes não pensa, eu vou contratar aquela pessoa porque ela é branca, mas no inconsciente dela, ela vai contratar aquilo que já é comum dentro da empresa, aquilo que ela identifica como padrão dentro da empresa. E é aí que o racismo estrutural também trabalha, no inconsciente das pessoas, porque é comum a gente contratar brancos e não pretos. Cara, essa semana passada, eu acho, eu assisti um filme chamado Green Book. Eu não sei se o David já assistiu. É um filme tá no Amazon Prime. E a gente tá falando de 1960. Cara, não acabou, né? A escravidão não acabou, o racismo não acabou. 1960, nos Estados Unidos, que os caras não podiam usar o mesmo banheiro, não podiam comer no mesmo restaurante. É um absurdo, mano, né? E eu tava falando com o David esses tempos que eu ainda não consegui, David, voltar a escrever o livro do Vô Benedito porque eu estou chocado com as cenas que eu vivenciei quando ele estava contando para mim como foi a travessia até aqui, como eles eram tratados, porque quando eu vou escrever no livro com eles, eles vão me mostrando tudo. E é chocante, cara. E a partir disso, né, para você ver como a espiritualidade é foda, eu comecei a dar muito mais atenção pro discurso que o David traz sobre o racismo. Porque, não porque antes eu falasse, não existe, não é isso, eu sei que existe, né? Mas eu vi, né? Eu vivenciei isso. A dor do outro essa dor que as pessoas falam, mas eu não tenho dívida. Caralho, a gente tem dívida pra cacete com essa história. Porque as pessoas elas simplesmente foram sequestradas, arrancadas, cara, assim, enfim. A gente tem uma dívida eterna. Mas não fui eu que fiz. Cara, quem garante que não foi você que fez? Se você é humanista, você acredita em reencarnação. Quem garante que você não estava lá causando essa dor? Né? Então, assim, independente se você causou ou não, é uma dívida que o mundo tem. Não é você, o foco não é você. Mas eu não sou racista, então vamos fazer pelos outros que são e você não está fazendo nada. Esse é o meu pensamento, né? Mas como eu não vivencio isso no dia a dia, às vezes parece, mas isso não é meu lugar de fala. Não, cara, mas eu tenho amigos, né? Filhos de santo, eu tenho o David como uma pessoa que me mostra essa vivência. E é revoltante pra mim. Agora pensa pra quem realmente passa por isso, né? Então cara, isso só me gera uma revolta, cara, que eu preciso ficar quieto. Cara, o difícil, Matuca, no fim das contas, é direcionar essa revolta, principalmente sozinho, saca? É uma revolta porque a gente se entende como sozinho, como solitário. O discurso colonial está presente na boca das lideranças umbandistas hoje, e não é 1908. Eu canso de dizer, as pessoas acreditam que esse discurso é voltado para o surgimento do que se entende por Umbanda. E esse discurso não é em cima do Zélio. Esse discurso é 2020, 2021, 2022, eu estou falando disso. Mas agora o David só fala do Zélio. Não é que eu só falo do Zélio. Eu entendo o Zélio como o início de algo que se perpetuou até hoje. E aí, Vitória, quando você fala sobre esse olhar que você tem para as empresas, Vitória, esse olhar é para os terreiros.
E aí a gente traz o viés do racismo institucional. E as instituições são racistas. Basta você olhar para o seu terreiro. Quantas pessoas negras tem no seu terreiro? E aí, olha que interessante. Eu vou deixar uma pergunta aqui. E é uma pergunta que eu tenho feito e vou fazer mais, né? Porque ela faz parte da minha dissertação. O que aconteceu? O que aconteceu com o espaço? Imagina um espaço que é simbolicamente, predominantemente africano, ou seja, é perpetuado por símbolos, por palavras, por gestos, por uma cultura material completamente africana. O que aconteceu em um lugar onde os símbolos são africanos, mas os valores são eurocêntricos? O que aconteceu? E aí a outra pergunta é, se nós estamos em uma cultura africana, em uma cultura de matriz africana, onde foram os pretos que não estão aqui dentro? O que aconteceu? É simples a resposta. Uma das hipóteses, aliás, nós mandamos eles embora. Nós mandamos eles embora porque nós dissemos diariamente a negros, a comunidade LGBTQIA+, nós diariamente dizemos, vocês não são daqui. Nós fazemos isso. E aí, ó o milindre da branquitude. Nesse momento alguém está dizendo, pode ter certeza. Alguém está dizendo, eu não. Olha lá quanto viado tem no meu terreiro. Olha lá quanto preto tem no meu terreiro. A autodefesa. A autodefesa, porque é assim que eles pensam. A autodefesa. Ai, no meu não. No meu eu abraço, eu acolho as comunidades a todo momento. Comunidade LGBTQIA+, eu recebo a todos. Recebe a todos. Recebe a todos. Então vamos lá. Além de por saia, homem por saia e mulher por filá e calça. Vamos lá, quais são as políticas afirmativas? Você discute sobre isso no seu terreiro? Ai, não gosto de falar sobre isso aqui, porque lugar de religião não se discute essas coisas. É isso, opressor. Então, diariamente, as comunidades de terreiro umbandice, aqui, sim, eu só posso falar pela Umbanda, as comunidades de terreiro umbandista espantam, mandam embora os povos marginalizados, inclusive os guias, que representam os povos marginalizados. A gente inventa outro tipo de guia que agrade mais. Ouvi, só pra gente já ir pro encerramento, né, por causa pra não ficar muito longo, e a gente aí pretende gravar mais um com o David. David, eu tava conversando com uma filha de santo, com a Joyce, e ela tem uma pombagira, que é a Madame Satã. E aí eu fui conversar com ela, e eu falei, cara, pesquisa quem é Madame Satã. Madame Satã não era mulher, era um homem, eu não sei se esse é o verbo, né, desculpa. Ele era mulher, né, ela era mulher em alguns momentos. Eu assisti o filme, um pouco da história, eu não sei como lidar, se falar que é mulher ou que se era homem. Eu não, ainda a gente chamou o Gui Watanabe para ele explicar pra gente as melhores formas de fazer, de se falar sobre isso. E, cara, tem o filme, tem as histórias, Madame Satã, e aí, cara, eu tava conversando com a Joyce e ela, mas aí, ela é pombagira ou não é, não sei o quê? Veio na hora na minha cabeça a pombagira dela falando que assim, na esquerda eu sou mulher, quando eu sou malandro eu sou o que eu quiser. Ó. Cara, é sensacional. Olha a representação. Francisco dos Santos. E olha a representatividade LGBTQIA+, que existe dentro do terreiro com essa entidade. E que não é falado. Importante frisar, porque quando o Matuca me falou da Madame Satã, eu falei, o que é isso? Quando ele começou a me falar, eu falei, caraca, olha a importância disso. E você não vê em nenhum lugar falar de Madame Satã. Negro, travesti. Madame Satã, o João Francisco dos Santos foi um carioca, cara.
de dar inveja, de dar inveja. Se eu tivesse sido Madame Satã, se eu fosse Madame Satã, eu estaria realizado, porque é um homem, é uma mulher, é um ser de uma coragem impecável, incrível, é uma história linda. Madame Satã é marco, inclusive, para a malandragem carioca. E é interessante porque, olha só, Matuca, nós e a nossa habilidade de dizer o que os outros é. Então, por que eu tenho que dizer quem ela é? Por que eu preciso ficar preocupado? Não sei mais se agora ela é uma pombagira. E se ela for uma travesti? E se ela não for? Por que eu estou preocupado em definir alguém? É Umbanda. E de novo, né? Não é Umbanda, é o colonialismo. Tem essa prática de dizer o que o outro é. Qual é a do outro? Manja, então, qual é seu nome? Vitória. Acabou. Pra mim é isso que interessa. O que você quer, o que você gosta, como você se entende é seu. É uma identidade sua. E eu não tenho nada a ver. Então, a formação da Umbanda está equivocada. O dia que nós tivermos lideranças prontas para dialogar sobre isso, os guias estarão prontos para dizer quem de fato são. E com isso, eu vou já encerrar o nosso papo. Caramba, que incrível. David, muito obrigada por ter vindo falar dessas questões que a gente não tem voz para falar sobre isso, né? A gente não poderia trazer um assunto tão importante. Lógico, a gente deve discutir, mas para falar mesmo o que é, como funciona, a gente precisaria de uma pessoa como você aqui para trazer essa questão. Muito obrigada. Vou pedir para todo mundo que assistiu até aqui curtir, se inscrever, compartilhar e ver a parte 2 agora que a gente vai gravar sobre Macaia. Muito obrigada, David. Axé. Axé.